Começa agora mais um IPAN TV, a sua revista eletrônica, pelo canal 7, a TV Com, e também pela nossa TV Votorantim, canal 10. Esta semana nós recebemos a visita de José Antônio Caldini Crespo, secretário de Transportes da URBS, deputado por 3 mandatos consecutivos e agora termina o seu primeiro mandato como vereador e é reeleito com expressiva votação. Feliz com esse resultado, com mais 4 anos na Câmara Municipal, Crespo? Sim, uma vez que a gente sai candidato, lógico que espera a eleição, coisa que nem sempre acontece. Eu já ganhei várias eleições, já perdi outras. Eu soube compreender tanto a vitória quanto a derrota. Mas passada uma campanha, e cada voto que a gente conquista é realmente um grande desafio vencido. Agora vem o alívio e o compromisso de atuar para compensar cada cidadão que votou na gente. Crespo, me diz o seguinte, como é que como é que é a vida do Crespo? Eu sei, inclusive, que no domingo, às vezes você tem agenda até para o domingo, você é muito organizado. O que você gosta de ler, tirando a política, o que você gosta de fazer? Você gosta de cuidar do jardim da sua casa? Você tem cachorro, você tem passarinho? Como é que é essa figura que a gente vê pelos jornais, sempre combativo, sempre aguerrido? Como é que é essa figura em casa? Eu levo com muita seriedade o meu trabalho profissional, que é a política. Essa política significa você estar aberto e acessível. Aliás, você a toda a nossa população. Pela Unicamp, formado engenheiro elétrico pela Unicamp. Elétrico. Por isso que você é elétrico, assim, e advogado pela FAD. E também corretor. E também professor universitário, mas geralmente eu não tenho exercido nenhuma dessas profissões. Tenho esses diplomas, mas esse é o meu problema. Eu, com muita motivação, abracei tanto a causa política, isso faz com que muitas pessoas me procurem pedindo ajudas, ou pelo menos uma orientação. Isso acontece de dia, de noite, fim de semana, feriado, e, portanto, eu só faço isso, política, com essa boa vontade, e cuido da minha família. Não tenho tempo para mais nada. Mas você não lê nada, revista verde? Eu sou um devorador, tenho esse vício de leitura, mas infelizmente, a leitura de livros, que é um prazer maior, eu não consigo fazer. Mas eu leio todos os jornais, todas as revistas que chegam às minhas mãos, principalmente o jornal Ipanema. Sou um devorador de jornais e revistas. Mas qual é o tema que fora política você gosta de ler? Quase tudo tem alguma relação com política, né? Claro que me interesso mais por ela, mas folheando os jornais, eu acabo lendo de tudo, pelo menos um pouco. Como é que você está se preparando para a próxima legislatura? Você apoiou Renato Amari, o Pannunzio acabou vencendo essa eleição. Seu pai, Pannunzio, tem uma relação muito forte. Você foi o homem forte do governo Pannunzio há 25 anos atrás, foi quem, ao lado do Pannunzio, implantou o sistema de transporte coletivo em nossa cidade, os terminais, tanto é que você sempre avocou muito isso para a sua carreira política, como quem Crespo construiu os terminais, e é uma realidade, participando daquele governo. Até porque, Crespo, você foi escolhido por Pannunzio para ser o seu candidato da situação. Acabou perdendo a eleição naquele momento, depois lançou-se deputado, e daí a carreira vitoriosa que você teve pela frente. Como é que vai ser a relação do Crespo com esse Pannunzio que ele não apoiou na eleição? Política é uma atividade de grupo, ninguém faz política sozinho, as decisões mais importantes nunca são individuais. Isso explica algumas coisas que acontecem de estranhas. Por exemplo, eu apoiei Renato a prefeito e acreditei e ainda acredito que era o melhor candidato para o futuro de Sorocaba. Ele não ganhou a eleição, portanto não apoiei Pannunzio, que foi quem venceu. Mas nós não podemos misturar as estações. Eu sempre tive um relacionamento pessoal, até familiar, com o Pannunzio. E político no início dessa minha vida política, 20 anos atrás. Nada mudou nesse campo. Acontece que, em termos do grupo de fazer política, os partidos políticos que tomam essas principais decisões, nós os afastamos. Isso não criou nenhum problema pessoal, mas esse afastamento, de fato, permanece e agora cresceu mais em razão de eu ter apoiado o candidato adversário dele. O que você falaria para o Pannunzio agora, olhando para essa Câmara? Com todo o respeito que ele merece, aliás, respeito é uma palavra mais importante, com todo o respeito, conte comigo para apoiar os bons projetos dele que cheguem à Câmara, mas a Câmara nunca poderá abrir mão da sua obrigação de fiscalizar o governo dele. Fiscalizar é positivo. O Pannunzio que faça coisas boas, eu acredito que fará, que só vai ouvir elogios de minha parte. Mas se pisar na bola, e aí vem o ponto, não necessariamente ele. O prefeito não controla tudo o que acontece naquela máquina de 10 mil pessoas. Quando houver erros, conte com a gente para apontar os erros, esperando que sejam corrigidos.
O grupo que apoiou a candidatura, que opôs-se a Pannunzio, que saiu derrotado do processo, tem um número de vereadores grande, 11 vereadores, me parece. Esse grupo deve lançar um candidato em oposição à situação, aqueles que apoiaram Pannunzio na Câmara Municipal no final desse ano? Acredito que sim, acredito que é a expectativa. Pode ser que depois, no aliciamento que qualquer novo prefeito faz sobre o legislativo, infelizmente isso faz parte da cultura do país, mas isso acontece, se acontecer, depois da posse do prefeito. Não acho que até o dia 1º de janeiro aconteça esse aliciamento. Então, essa maioria atual de 11 deve eleger o próximo presidente da Câmara. Quem seria? Marinho Marti? Olha, a princípio tem 11 nomes entre esses. Eu não fui. Você é candidato? Não sou candidato porque, como eu disse, sou independente. A presidência da Câmara, Eu né? acho que o presidente da Câmara deve ter um perfil um tanto diferente desse que é o meu perfil, que, olha, a pessoa, até para explicar numa analogia, o político que eu mais admiro neste país chama-se Pedro Simão. Eu me considero um político na linha de Pedro Simão. E ele mesmo disse que uma pessoa com a independência dele não serve para ser presidente de qualquer casa legislativa. Não vai ter a chamada governabilidade, que para mim é sinônimo de submissão, e eu não procuro isso, quero independência em favor da população. E, portanto, não sou a pessoa talhada para ser um presidente da Câmara num país em que a governabilidade muitas vezes significa submissão. Crespo, como é que você está observando, especialmente nesse momento, nessas semanas, a Câmara começa a discutir o plano diretor? Você acredita que esse plano diretor vai rapidamente passar pela Câmara Municipal, com as sugestões da sociedade? O que você sente nessa movimentação? Qual é o seu posicionamento? O que a lei federal, que é o Estatuto da Cidade, preconiza é que o plano diretor de uma cidade, depois de feito, seja revisado a cada 10 anos. E eu acredito que essa disposição é adequada, porque é para levar no mínimo 2 anos para que uma revisão aconteça desde o seu início. Geralmente a prefeitura que começa, faz uma licitação, vem consultores, etc. Essa fase pode levar até 2 anos. E depois mais 1 ano para que a proposta, ressalto essa palavra, proposta, vá para a Câmara, porque é a Câmara que vai discutir, aprovar, emendar ou não. Portanto, nós estamos numa fase de 2 anos, mais ou menos, que é o tempo que a Prefeitura levou para amadurecer uma proposta, mas ainda é uma proposta. Indo para a Câmara no final deste ano, eu prevejo que nós vamos levar mais 1 ano no máximo e no mínimo 6 meses para aprovar. Eu achei que o prefeito Vitor Lippe queria aprovar isso no final do seu mandato. Ele Você não acha falou isso possível uma ou besteira não? dessas, até por precaução pessoal. Não tem cabimento querer aprovar com essa pressa. Você acha que isso é uma tarefa para a legislatura do prefeito Com Pannunzio? certeza, acredito que o Pannunzio, se consultado, certamente não vai admitir que a Câmara aprove isso no afogadilho, porque há muitos interesses legítimos e aparentemente interesses suspeitos de algumas poucas pessoas que possam estar querendo se locupletar às custas dessa lei, que é a mais importante. Para evitar isso e amadurecer nos vários segmentos sociais, tem que levar de 6 meses a 1 ano esse processo, para ouvir todas as pessoas. Você acha que há um ponto crítico, por exemplo, no caso da região rural da cidade, onde os condomínios têm que ter lotes mínimos de 1.000 metros, o interesse dos loteadores, o interesse dos loteadores é que esses lotes sejam menores, e aí o que se ganha é mais? Esse é um dos pontos. Há dezenas de pontos de dúvida. Mas veja, você transformar uma zona rural em zona de chácaras urbanas, até aí parece uma coisa que são boa. Lotes de 1.000 metros. Mas lote de 1.000 metros não é chácara coisa nenhuma. Lotes de 1.000 metros já são vendidos em condomínios na zona urbana. Mas os loteadores querem lotes menores, algo em torno de 250, mas não é chácara urbana. 350. Você chamar esse local de zona de chácaras urbanas, quando na verdade não são chácaras coisa nenhuma, é uma enganação, enganar o bobo, fazer o povo de trouxa. E os vereadores também. Chácara é uma gleba que vai ter no mínimo 100.000 metros quadrados. Isso não é chácara. Um lote de 1.000 metros quadrados nunca foi nem será chácara. É um eufemismo para favorecer alguém. Esse é um ponto que vai ser muito debatido. Só nessa discussão vamos levar talvez uns 15 dias na Câmara. Isso, e vamos chamar os segmentos para dizerem se aceitam chácaras de 1.000 metros quadrados. O que você pode fazer em termos de chácara num espaço tão pequeno? Como é que está a sua relação ao findar o mandato do prefeito Vitor Lippe? Como é que está essa relação? Uma relação de respeito. Ele é o prefeito, foi eleito, na época, inclusive, com meu voto. Eu me desapontei muito com ele, infelizmente, que demonstrou não ser uma pessoa de princípios, cumpridor de palavras, e uma série de escândalos aconteceram.
até de corrupção. Mas isso não modifica o respeito que nós temos ao cargo que ele representa. Mas agora já está arrumando as gavetas e há uma chance de o Panunzio sucedê-lo e ir corrigindo uma série de defeitos do governo dele. Bom, o que o Crespo faz quando está viajando? Bom, aí quando eu viajo, agora vamos falar fora de política, né? Algumas vezes nem leio muitos jornais ou vejo as televisões. Mas você tem agenda na viagem também? Não, olha, eu geralmente já ouvi dizer que não. Você tem agenda, geralmente horário de não. praia, horário Mas você sabe, do almoço. essa tal agenda significa a gente aproveitar o tempo maximizando. Se eu vou fazer uma viagem para Caldas Novas ou para algum lugar mesmo turístico, eu não vou ficar dormindo no hotel, certo? Se eu quiser um hotel muito bom para ficar dormindo, eu acho algum aqui em Sorocaba mesmo. Mas se eu vou viajar, quero aproveitar, conhecer todos os recantos daquele local. Talvez seja a única vez na vida que eu lá esteja. O mundo é muito grande. Então eu gosto de viajar. Então, geralmente, quando a gente faz agenda, é o guia de turismo, você quer conhecer o máximo. É nesse sentido apenas. No dia a dia, a agenda se impõe, por exemplo, para ser pontual. Se eu combinei estar com você aqui para essa entrevista, eu tenho que chegar no horário. Senão eu estou faltando com respeito para com você. É esse o sentimento que as pessoas devem aprender cada vez mais. Vereador Crespo, o senhor comentava a respeito do Pedro Simon, que é uma pessoa independente, que ele não teria perfil, então, para ser presidente de uma casa legislativa. O senhor falou, se colocou nesse contexto, não sendo candidato à presidência da Câmara, porque tem uma postura independente. O senhor postulou com grande chance de vitória à Prefeitura de Sorocaba por 3 ou 4 vezes, se não me falha a memória. Esse perfil independente também dificultou que o senhor tivesse a vitória e ainda está no seu plano, mesmo tendo esse perfil do Pedro Simon, ser prefeito de Sorocaba? Sim, ainda está. Mas da mesma forma que o Pedro Simon tem contra ele justamente essa conduta, que é a melhor, mas muitas vezes não compreendida pela população, esse é o grande problema. Se o voto fosse consciente... Aliás, ele já foi governador do Rio Grande do Sul, Pedro Simon. Há vários anos, né? Depois ele acabou se consolidando como senador mesmo. Mas sabe, se o voto fosse consciente, se 100% da população realmente participasse da vida política, exercesse a democracia direta, por sinal, em paralelo com a representativa, tenho a certeza que eu já teria me saído melhor em várias campanhas que perdi. Ou a minha chance de me eleger prefeito ainda seria maior. Eu não desisti, ainda tenho pretensão. Se Deus me der saúde, daqui a 4, 8 anos ou mais, ainda pretendo disputar e vencer essa eleição. Mas estará nas mãos de Deus e do povo, depende do grau de consciência. Eu quero ser prefeito porque ao longo desses 20 anos eu conversei com esse povo todo, eu tenho um plano de governo que com certeza é o melhor de todos os planos. O problema é que esse plano, embora bom para a cidade, especialmente os mais carentes, é um plano que causa resistências. Tem gente, uma minoria, que não vai concordar com essa Sorocaba melhor que eu preconizo. Então, essas pessoas fazem resistência à minha eleição. Recado que o senhor daria para o prefeito Vitor Lippe? Que reabra o seu consultório e espero que consiga muitos clientes. Para o prefeito Panunzio? Espero que ele consiga formar uma boa equipe, uma equipe competente, apresente o plano de gestão, que o Vitor Lippe até hoje, depois de 8 anos, nunca apresentou publicamente, para que a gente possa acompanhar, aplaudir ou corrigir quando for necessário, porque o dono da coisa pública é o povo, o prefeito ou os vereadores são meros gestores, gerentes, mas quem manda na coisa pública é o povo. Transparência é uma palavra de ordem. Trabalhar com Renato Amari na campanha foi? Uma revelação. Eu realmente não esperava, é uma pessoa muito melhor do que parecia e eu espero que eu também tenha me revelado dessa forma para ele. Você veja um preconceito, quando as pessoas não conhecem alguma coisa ou outra pessoa, muitas vezes acontece um preconceito. Hoje eu posso dizer, Renato Amari, que se tornou meu amigo pessoal, eu nunca tinha tido nem muito diálogo com ele, mas verifiquei que é realmente uma pessoa muito preparada e teria sido o melhor prefeito para o futuro de Sorocaba. Agora, vamos ter que nos contentar com o Panunzio, que é uma pessoa que eu respeito, que se elegeu por uma pequena margem. Essa pequena margem é o desafio do Panunzio. É uma situação bem diferente dos 90% que elegeram o Vitor. Ele vai ter mais dificuldades, mas acredito que Panunzio seja uma pessoa competente e humilde e exerça essa humildade na Câmara, coisa que Vitor Lippe não fez. Vereador Crespo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E Pan TV, sucesso. Precisávamos desse espaço em Sorocaba que vai crescer cada vez mais. Um abraço, boa semana e fiquem com Deus.